Como eu estava dizendo antes, essa aqui é uma aula, uma instrução, um treinamento de uma forma bastante circular, se vocês virem. Porque eu acho que é a melhor forma de vocês aprenderem, porque na faculdade a gente aprende tudo muito compartimentado, e a ideia aqui é fazer essas ligações, as ligações do direito constitucional com o direito processual e também com o direito administrativo, que é o que mais a gente vai trabalhar na Justiça Federal. Tá? Deixa eu só lembrar de algumas questões que me perguntaram no intervalo, que eu achei bastante interessante, que mais gente pode ter dúvidas. Tá? Uma delas era a respeito dos precatórios, das RPVs, então, que só seriam na Justiça Federal. Não necessariamente só na Justiça Federal. Na Justiça Federal são os precatórios, os ofícios requisitórios, RPV e precatório, em que tem interesse da União, da Fazenda Pública Federal. Porque se for Fazenda Pública Estadual e Fazenda Pública Municipal, vocês vão ter, sim, precatório, sem problema nenhum, em RPV na Justiça Estadual. Tá? Então, não fiquem muito apegados a imaginar que Fazenda Pública é só na Justiça Federal. Notem, o que atrai o interesse, a competência da Justiça Federal não é o fato de ser Fazenda Pública, é o fato de ser Fazenda Pública Federal, ou então Empresa Pública Federal. Ficou bem claro isso para todo mundo? O colega também me fez uma pergunta bastante interessante, eu deixei realmente passar isso, é por que os processos que tratam de acidente de trabalho são julgados na Justiça Estadual e não na Justiça Federal. Dava até para pensar na Justiça do Trabalho, já que era acidente do trabalho. Não sei se vocês repararam, isso estava lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição, vou botar aqui. Aqui. Olha só. Ficou pior, né? Não ficou legal. Exceto as de falência, acidente de trabalho e sujeita à Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. Sujeito à Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho é óbvio, porque são justiças especializadas. Por isso que eu disse, nós somos uma justiça comum. Então é evidente que se tiver interesse da União, mas a matéria que estiver sendo tratada é uma matéria especializada, ou seja, trabalho ou eleitoral, a competência vai ser da Justiça especializada. Isso não tem mistério nenhum. Mas por que as ações de falência não tramitam na Justiça Federal? E daí eu explico as de acidente do trabalho. É porque em toda ação de falência é muito provável que tenha interesse da União, né? Se a empresa está falindo, eu vou ter que cobrar o quê? Tributos federais. Então, vocês imaginem, se a gente não fizesse essa ressalva, a Justiça Federal ficaria abarrotada de processo de falência, porque praticamente todos teriam interesse, sim, em um momento ou outro da União. Tá? Então, é por isso. Tá? O fundamento é isso. Agora, a questão aqui da Justiça, das questões de acidente de trabalho, isso é uma questão bem pontual no tempo, lá em 1988. Aí, claro que amanhã acho que é o doutor Lucarelli, que vai falar um pouco mais sobre a história da Justiça Federal. Ele vai falar um pouco sobre isso. Então, por isso que eu estou até sonegando algumas informações. Mas vocês têm que imaginar que lá em 1988 nós só tínhamos Justiça Federal nas capitais. A Justiça Federal não estava interiorizada. A interiorização da Justiça Federal começou realmente a partir da Constituição de 88. Foi de 88 para frente, de 89, por aí. Então, na época, se entendeu o seguinte: olha, se a pessoa sofreu um acidente de trabalho, tem que entender que isso é urgente, porque é um trabalhador que precisa de uma solução judicial rápida, e como é que ele vai acessar a justiça? Vocês têm que lembrar que em 88 o processo eletrônico era uma coisa impensável. Imagina, não existia. O processo era em papel. Interiorizada era a Justiça Estadual. Nem a Justiça do Trabalho era tão interiorizada assim. Então, na época, se optou por deixar a competência para acidentes do trabalho para a Justiça Estadual, porque ela sim estaria mais próxima do cidadão, etc. É só por isso. Tá? É só por isso. Se vocês já fizeram alguma leitura do Gilmar Mendes, acho que costuma falar sobre isso, de normas constitucionais que caminham para a inconstitucionalidade, já ouviram falar disso? Eu sempre penso que isso é uma coisa parecida, com alguns... Oi? Isso. Então, isso aqui, eu sempre penso nessa tese quando eu reflito sobre a competência da Justiça Estadual para acidente de trabalho. O que acontecia principalmente em PA? Vocês vão ver isso aqui, quem for trabalhar em vara previdenciária vai ver. O sujeito entrava com uma ação pedindo auxílio doença, por incapacidade. Quando a gente ia ver a causa do auxílio, era um acidente de trabalho. Porque o benefício previdenciário, o auxílio doença,
normal, ele se diferencia do auxílio doença por acidente de trabalho por um código. Ele tem o número do benefício, se não me engano, é 91, o código do benefício. Quando a gente via aquele número cabalístico, 91, opa, acidente do trabalho. Por força da disposição constitucional, nós tínhamos que declinar da competência, porque éramos incompetentes para julgar, para encaminhar para a Justiça Estadual, ali em Pelotas mesmo. Qual é a diferença enorme entre um e outro? O processo ia demorar uns 3 anos para ser julgado. Enquanto na Justiça Federal, no máximo em 6 meses, a gente já teria resolvido. E às vezes era cruel, assim, um advogado... Não, mas eu quero que seja aqui é mais rápido, aqui é eletrônico, as coisas funcionam, tem perita, etc, etc. Não dá, é uma questão de competência. Né? Eu acho que hoje isso poderia ser revisto, mas aí vão ter que emendar a Constituição, evidentemente, porque a Justiça Federal está interiorizada. E com processo eletrônico hoje, pessoal, por favor, né? Tu pode entrar com ação de qualquer lugar do mundo, que o processo vai parar aqui sem problema nenhum. A gente já está realizando audiências por vídeo, isso é muito comum agora, com as competências regionalizadas. Hoje mesmo, na minha vara, a gente estavam realizando uma audiência agora às 14 horas, interligando Florianópolis e Foz do Iguaçu. Então, imagina, as partes estariam em Porto Alegre, uma das testemunhas, porque são servidores públicos, uma estaria em Florianópolis e a outra em Foz do Iguaçu, tudo por vídeo, sem problema nenhum. Então, não tem realmente, isso aqui não faz mais muito sentido. Mas, enfim, é por isso. Tá? Então, o que mais que me perguntaram aqui? Alguém lembra de alguma pergunta que me fez no intervalo? Eu acho que essas foram as 2 principais que eu respondi. Tá? Acho que era isso. Bom, precatório, alguém me fez uma pergunta outra de precatório RPV, mas agora eu não recordo. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Isso aqui ainda não é uma aula sobre o processo eletrônico, a gente vai falar disso um pouco mais tarde, talvez amanhã. Mas agora que vocês têm uma noção um pouco melhor da nossa competência, vocês já estão um pouco mais familiarizados com alguns termos que vão ser muito familiares para vocês, principalmente o que é o RPV, o que é o precatório, tem algumas outras coisas que eu me sinto na obrigação de falar, lembrá-los, não precisam acusar quando não sabem, tá? Que é a diferença entre a citação e a intimação. Tá? Vocês podem perguntar, mas que bobagem falando isso, eu sei. Pessoal, um tempo atrás eu tive uma estagiária, excelente a menina, excelente estagiária. Eu sempre digo, eu só tive estagiários excelentes, sempre, 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 sempre. Mas ela me passou um ato ordinatório, porque eu assinasse, citando a Caixa Econômica Federal para se manifestar sobre uma determinada impugnação ou cumprimento de sentença. Eu fiquei um pouquinho preocupado, enfim, chamei, expliquei. Então, vou dizer para vocês, chovendo molhado, mas para não cometerem esse tipo de gafe. Tá? Citar é quando eu dou conhecimento, via de regra, eu dou conhecimento a alguém da existência de um processo contra ela, via de regra, porque a gente pode citar autores também, mas depois a gente aprofunda. Mas, via de regra, eu estou dando conhecimento da pessoa da existência de um processo contra ela e concedendo um determinado prazo para que ela se defenda, certo? Tranquilo? Então, assim, ó, citação a gente só tem em razão daquela pessoa uma vez só no processo. Tranquilo? Depois disso é tudo, para nós aqui, intimação, por favor. Agora vamos falar, é justamente isso que eu quero falar agora. As pequenas gafes que a gente pode cometer como estagiário que comete porque ninguém explicou, certo? Tranquilo? Já falei a primeira aqui, juiz federal não é juiz de direito. Isso aqui não é comarca, isso aqui é subseção. Por que eu falo isso? Porque tudo isso eu já vi em minuta feito por estagiário. Este juiz de direito já se... Não, esse juiz federal, juiz de direito, não. Cite-se para se manifestar. Não, citar é para apresentar a defesa, apresentar a resposta à intimação, certo? Outras gafes é comarca, não é... Aliás, o inverso. É a seção judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, no interior é subseção, não é comarca. Comarca é na Justiça Estadual, certo? Tá bem? Não preciso falar também de regras de conduta, não vou falar de horário, não vou falar dessa bobagem, enfim, todo mundo sabe que tem que cumprir horário, enfim, isso. Tá? É provável que alguns de vocês precisem atender ao público. Isso está passando por modificações, a gente tem projetos de fazer uma central de atendimento unificada aqui na CAP, que fica no térreo, logo que vocês chegam, tem uma central de atendimento ao público. A ideia é que isso, com o passar do tempo, acabe absorvendo todo o atendimento das varas e que não exista mais atendimento ao público nas varas. Porque com o processo eletrônico, o número de atendimento ao público, realmente o volume diminuiu bastante.
Os advogados não têm necessidade de vir até aqui, pedir carga de processo, não precisam vir até aqui para juntar petição, absolutamente nada disso. Tá? Mas, pessoal, geralmente, em algumas unidades, quem atende o público é o estagiário. Não preciso falar que precisamos de cortesia. Eu acho que quando tem que, se é uma coisa mais complexa, peçam para o diretor ou então para o supervisor assumir, se for passar um pouquinho da esfera de vocês. O principal que eu recomendo para o atendimento ao público, quem for atender, é ter interesse em resolver o problema da pessoa. O jurisdicionado não é nosso inimigo. Eu lamento muito que algumas justiças, não a Justiça Federal, mas eu vejo que as partes dos advogados são tratadas como inimigos. Eles não são inimigos, eles são nossos maiores amigos, porque se eles não existissem, a gente também não tinha o que fazer, né? E demonstrem um interesse e realmente uma certa curiosidade em solucionar o problema daquela pessoa. Tentem realmente solucionar o problema das pessoas. Se interessem, estudem, levem as questões adiante. Mas, nisso tudo, tem algumas regrinhas que a gente precisa levar em consideração, e por isso que eu vou mostrar aqui um processo eletrônico. No processo eletrônico, vocês têm acesso à minuta da decisão. O que é a minuta da decisão? Vocês vão minutar muitos processos. Muitos. O que é uma minuta? Esses dias eu disse isso para um colega e disse, não, ninguém jamais tinha me explicado desse jeito, agora eu entendi o que é uma minuta. A minuta é uma proposta. É isso. A minuta é uma proposta de decisão, de despacho, de sentença, seja o que for. A minuta é isso. A minuta é uma proposta. Ela vai ser assinada, evidentemente, por outra pessoa, por um servidor, se for um ato ordinatório, despacho for o juiz. Mas quando vocês forem analisar o processo, o que vocês estão fazendo é um trabalho de análise em que vocês vão chegar a uma determinada conclusão e vão propor essa conclusão para o magistrado, se for um despacho de sentença, ou para o diretor, servidor, se for um ato ordinatório. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Por isso que eu digo, errar não tem problema nenhum. Porque isso é uma proposta. Claro que tem que olhar com seriedade, esgotar o processo, enfim, mas o que vocês farão é uma proposta. Essa proposta, a minuta, depois de assinada, evidentemente, ela deixa de ser minuta, o que ela passa a ser? Passa a ser a decisão em si. Por que eu estou dizendo isso? Em alguns momentos vão ligar para vocês, ou então vão até o balcão pedir determinadas informações do processo. Ah, meu filho, meu processo está tramitando desde não sei quando, já foi, já voltou, foi para o Supremo, está voltando e agora está na hora do pagamento. Tá? Se a parte perguntar assim, quanto tempo demora para sair o meu dinheiro? Você já tem aqui alguns elementos para poder responder. Se vocês verem, RPV expedida, vocês já sabem. A RPV foi expedida, você já sabe o que é RPV. Ofício requisitório, requisição de pequeno valor até 60 salários mínimos, qual é o prazo? Até 60 dias, é uma barbada. Olha, foi para o tribunal no dia tal, então até 60 dias a partir daqui, talvez antes, o dinheiro já esteja depositado, mas vai aparecer os eventos no processo. Mas já é uma tremenda informação. Não precisa dizer, não sei, não tenho a menor ideia, só Deus sabe. Está na lei. Tá na lei. Precatório. Bom, aí vocês já vão ter que explicar, olha, o precatório entrou no orçamento, e até essa aulinha que eu dei já ajuda, eu já tive que explicar isso para advogado. Por que demora tanto? Porque é precatório, foi tudo certo, só que agora o processo só terminou depois do mês de julho, então só no ano depois. Não é nem no subsequente, no posterior. Essas informações você já tem. Mas, em algum momento, vocês vão encontrar o processo concluso. Certo? O processo está concluso. O que é o processo estar concluso? Significa que o processo está submetido à análise do magistrado. Concluso para despacho ou então concluso para sentença. Certo? Todo mundo está familiarizado com isso? E vocês, se não estiver em grau de sigilo o processo, vocês vão ter acesso à minuta. Vocês vão ver. Provavelmente porque algumas delas vocês mesmos vão ter redigido e vão ter feito a proposta para o juiz, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar um localizador meu aqui, que é o diretor minutados. O que é o diretor minutados? O diretor minutados são os problemas da minha vara. Tudo quanto é problema aqui, e realmente é só pepino, quando aquilo foge muito da tramitação normal do processo e precisa de uma ideia muito estapafúrdia, o processo vai para o diretor resolver. E eu estou com uns 400 lá já para olhar. Bom, aí eu faço uma proposta, uma minuta para o juiz. Eu não sei se ele vai concordar. Então eu vou mostrar um aqui. Aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Estou
com 14 processos. E esse diretor minutados eu já minutei. Eu tenho mais uns 400 para minutar. Eu só coloco no minutados depois que eu fiz a proposta, o que eu entendi do processo. Enfim, deixa eu mostrar uma aqui. Vou pegar esse primeiro. Olha só a situação desse processo. Uma conclusão para despacho do dia 16 de abril de 2019. Está com o juiz. Ele devia ter algum problema sério que ele demorou um pouco mais e ficou para que eu tentasse resolver, porque senão o despacho sai no mesmo dia que ele é concluído aqui. Mas esses aqui realmente são problemáticos. Evidentemente que se a parte legal for até o balcão, vocês vão consultar o número do processo eletrônico e vocês vão verificar que o processo está concluído para despacho com o juiz. Mas, se vocês consultarem alguns recursos, estão vendo aqui minutas? Ó, a proposta de minuta está aqui. Aqui está a proposta de minuta. Isso aqui eu fiz ontem. Não é uma minuta muito curta, viram que isso aqui é uma decisão razoavelmente complexa. E eu coloquei algumas observações. Aliás, quem fez essa observação foi a doutora Dulce, porque isso aqui também não é muito fácil de resolver. Isso aqui é um cumprimento de sentença de alguns juízes. Lembram dos antigos juízes classistas? Já ouviram falar de juiz classista? A Justiça do Trabalho, até final dos anos 80, nós tínhamos, não eram varas do trabalho, eram juntas de conciliação e julgamento. Já ouviram? Antiga? Às vezes vocês veem em alguns lugares isso. Tinhas um juiz togado, mas aí tinha dois juízes classistas. Um juiz que representava, grosso modo, a classe dos empregadores, era o empregador, e um juiz classista que representava os empregados. A ideia, por isso que era uma junta, era uma coisa mais ou menos colegiada. Para curiosidade, o Pelé foi durante muito tempo o juiz classista. Eu adoraria fazer uma audiência com o Pelé. Adoraria, eu acho que ele nunca fez. Então, essas aqui são ações de juízes classistas. Eu fiz uma proposta, mas é altamente discutível o que eu coloquei ali, porque realmente é um assunto delicado. É um processo que transitou em julgado, foi até o Supremo, voltou para executar o título executivo coletivo, porque isso aqui foi movido por uma associação, então uma sentença coletiva, e tem uma omissão bem grave na coisa julgada. E aí, dependendo da interpretação que se dá para isso, a pessoa pode receber muito mais dinheiro ou muito menos. Resumindo aqui, para vocês terem uma ideia, aí tem uma colega que perguntou, pode um juiz decidir diferente do outro? Acho que perguntasse isso. Claro que hoje a gente tem os precedentes judiciais, as súmulas vinculantes, é um processo razoavelmente recente, que vem da emenda 45 para cá, e principalmente depois do novo CPC, mas tem coisas que não tem súmula que resolva. Vou dizer o que aconteceu nesse processo. Os juízes togados da Justiça do Trabalho naquela época recebiam auxílio moradia, e os juízes classistas não, só que eles trabalhavam no processo igual. Eles entraram com uma ação para pedir para receber o auxílio moradia da época, e ganharam. E aí a sentença diz o seguinte, para receber nos mesmos moldes dos juízes togados, mais ou menos isso, curta e grossa, é isso. Beleza. Só que tem um detalhe que ninguém falou no processo, que está aparecendo agora na execução. O juiz classista, quando ele recebia na proporção de audiências que ele fazia. Como é que a gente vai descobrir quantas audiências o pessoal fez? Só que o problema é que isso não está na sentença. Viram como não é fácil? Isso não está na sentença. A sentença diz para pagar do mesmo jeito que o outro. Se eu for fazer uma interpretação literal disso, tem que baixar o martelo e pagar integralmente, mesmo que a pessoa não tenha feito nenhuma audiência. É ou não é complicado? Complicado. Eu tenho essa proposta. Proposta para a magistrada, ela já anotou ali, já deu para anotar que ela está pensando. Está pensando. Por que eu fiz todo esse rodeio? Pelo amor de Deus, não deem informação sobre minuta. Minuta não é decisão. Porque eu já vi alguns, entendi, isso já faz um certo tempo, chega lá a parte do processo, vara previdenciária, o processo está concluído para a sentença. Pediu informação para o estagiário, quando eu passo assim, o estagiário está dizendo, não, o senhor não se preocupe que a sentença vai ser de procedência. Não,
Eu sei que a minuta, porque ela olhou a minuta era uma sentença de procedência. Mas o juiz, evidentemente, ainda não assinou essa minuta. O juiz pode te devolver e ele tem um entendimento diferente. Não, para mim, é uma sentença de procedência. E vai te dizer por quê e tu vai ter que escrever de novo essa minuta. Entenderam? Então, pessoal, pelo amor de Deus, no trato com as partes, no trato com os advogados, não antecipem minutas. Vocês estão vendo a decisão, vocês vão ver a decisão. Vocês vão ver até o que o juiz está escrevendo. Jamais antecipem para as partes, certo? Nunca. Isso nunca. Tá bem? Jamais. Bom. Alguém tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Aí deve dar uma informação para as partes. Depois de assinado, tem que informar. Ah, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque assim, ó, é aquilo que eu digo, a minuta é só uma proposta. O juiz pode não concordar. Eu não concordo com esse entendimento, esse não é o meu entendimento, eu entendo diferente. Faz de novo. Ou então, às vezes, o próprio juiz modifica a minuta que tu fizeste. Modifica. Aqui a doutora Dulce, ela nunca devolve as minutas, ela modifica. Ela analisa a proposta, vê se concorda ou não, e se ela não concordar, ela vai modificar. Então, evidentemente, depois que as partes foram intimadas, ou depois que foi despachado, que o juiz realmente assinou, aí tens a obrigação de dar informação, a menos que o processo esteja em sigilo. Tá? Se o processo estiver em sigilo, não pode. Mas quando ele está em sigilo, nem o estagiário consegue ver o processo. Tá? Porque tem níveis de sigilo dentro da Justiça Federal. Quem for trabalhar em vara criminal vai ver muito isso. Tem vários níveis de sigilo. Um que as partes não veem, mas os servidores veem. Outros que só o diretor e os juízes têm acesso ao processo. Outra que só o juiz, nem o diretor, vê o processo. E outras que só o juiz daquele processo. Então, são vários níveis de sigilo. Tá? Mas é evidente, tens o dever de informação. Tens o dever de informação. Todo mundo já deve ter estudado aqui o artigo 5º da Constituição, o dever de certificar, se te pedir informação. Claro que não é tu que vai assinar a certidão, vai pedir para um servidor fazer, mas as informações são públicas. Isso é uma outra coisa também. Via de regra, né, pessoal, o processo judicial ele é público ou ele é sigiloso? Via de regra, ele é público. Tá? A exceção é o processo é sigiloso. Tá? Mas, via de regra, ele é público. Tá bem? Outro cuidado que vocês precisam ter, às vezes, é verificar se não vão estar dando nenhuma informação, por exemplo, para quem vai trabalhar em execução fiscal, sobre dados fiscais, né? Porque, às vezes, na execução fiscal está juntada ali a declaração de imposto de renda. Isso é uma coisinha que vocês precisam tomar um certo cuidado. Tem que ter uma certa habilidade, um certo tato nas informações que são passadas ao público. Para quem vai, então, assim, quem vai trabalhar em processo criminal, vê se o processo não está em sigilo, mas provavelmente não vai ter acesso a ele. Para quem trabalha em vara de execução fiscal, eu penso muito no sigilo fiscal. Outra coisa importante assim que vocês não podem adiantar nas informações, tá? Para quem for trabalhar em vara de execução fiscal e em vara civil, quem for trabalhar na minha vara tem que saber disso. Às vezes tem um despacho que está determinando bloqueio, penhora online. Não avisa a pessoa que a pessoa está com a conta para ser bloqueada, né? Por favor. Não entreguem o serviço, mas já é possível de acontecer. Ah, não, tem um despacho ali que determinou o bloqueio da sua conta. O cara vai sair aqui na caixa, se for na caixa, e vai sacar absolutamente tudo. Aí vocês vão acabar frustrando a execução. Tá? Então, tem que ter uma certa reflexão da informação que vocês vão passar. Tá? Então, sigilo fiscal, bloqueio de valores, processo criminal. E para quem vai trabalhar em vara previdenciária, se tiver que dar informação, por favor, a maior parte dos processos previdenciários são benefícios por incapacidade em que as pessoas estão doentes. Nunca digam no atendimento ao público, junto com outras pessoas, o que a pessoa tem de doença. Isso é bastante importante, porque vocês podem gerar um dano, enfim, um constrangimento. Eu nem estou falando de ação, de dano moral, não é isso. A ideia não é fazer terrorismo. Mas, às vezes, pode constranger a pessoa. Né? Pode constranger. A sentença, não, aqui diz o senhor, por exemplo, o senhor é esquizofrênico.
Não vai dizer na frente dos outros que a pessoa é esquizofrênica. O senhor vai se aposentar porque o senhor é esquizofrênico, que diz que o senhor não tem capacidade civil, etc., nem para trabalhar, tem delírio, alucinógeno, etc., etc. Não vão dizer isso. Não vão dizer que a pessoa sofre de transtorno depressivo, de transtorno bipolar, é borderline, e principalmente, esse eu me preocupo mais, AIDS. Essas doenças, enfim, vocês precisam tomar cuidado, preservar um pouco a intimidade das pessoas, né? Eu, particularmente, eu acho que sentenças... Eu, quando era oficial de gabinete de vara previdenciária, tomava muito cuidado quando era problemas mentais, de incapacidade civil, principalmente esquizofrenia paranoide, porque vocês não têm ideia a quantidade de louco que tem hoje no mundo. Tem muitos, a gente está vendo. E é muito triste, assim, a pessoa, às vezes, com câncer terminal, esse tipo de coisa, vocês precisam ter uma certa sensibilidade. Tá? Não é para sair informando absolutamente tudo que está ali. Tem que pensar como é que isso vai ser recebido. Tá? E, principalmente, também não falar sobre o conteúdo das minutas. A minuta ela não existe, ela é só uma proposta, ela não é uma decisão judicial. A informação é só depois da decisão judicial devidamente formalizada, assinada pelo juiz. Tranquilo? Tá? Bom. Deixa eu ver se me ocorre mais alguma coisa que vocês tenham curiosidade ou que necessitem saber. O que a gente já falou aqui? Falamos sobre a estrutura do Poder Judiciário, falamos sobre os tribunais, como é que funcionam as turmas recursais. Ah, alguém me perguntou isso. Alguém, não lembro. Qual a diferença entre as turmas recursais? Quem me perguntou isso no intervalo? Perguntaste, é isso mesmo, olha só. Foste lotado numa turma recursal? Nós, durante muito tempo aqui na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, tínhamos uma turma recursal só. Uma turma recursal só. Então, vocês imaginem o problema. Todos os processos que eram julgados pelo rito sumaríssimo em todo o estado do Rio Grande do Sul, em grau de recurso, eles eram julgados por uma única turma recursal aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que causava um problema grave, que o processo demorava mais tempo para julgar o recurso do que para julgar o processo no primeiro grau. Então, atualmente, nós temos aqui 5 turmas recursais, das quais, se não me engano, 4 são previdenciárias, porque a grande matéria que nós temos nos juizados é previdenciário, e a outra é o resto, ou seja, direito civil e direito administrativo. Tá? Então, é isso, das turmas recursais aqui. Pessoal, essa aqui é a tela do processo eletrônico. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o processo eletrônico, e amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? Vamos começar hoje, amanhã a gente termina. Todos vocês trabalharão com o processo eletrônico, vocês vão receber uma sigla, que eu acho que ainda não deve estar pronta, porque vocês estão entregando a documentação hoje. Então, na semana que vem, vocês vão receber uma sigla que vai identificá-los como estagiários, para que vocês tenham acesso, a partir dessa sigla, a todos os dados da Justiça Federal, todos os sistemas da Justiça Federal e, particularmente, ao processo eletrônico. Esse quem vai dar acesso ao processo eletrônico para vocês é o diretor de secretaria. Qual é a coisa boa do processo eletrônico? Eu dou autorização para meus estagiários fazerem isso. Se quiserem, podem acessar o processo de casa. Às vezes acontece. Às vezes acontece de precisar dar uma olhada. O processo eletrônico traz muitas facilidades e escraviza um pouquinho a gente. É muito comum estar em casa, falar, e é curioso, assim, as minhas melhores ideias vêm quando eu estou tomando banho. Tem gente que quando está vendo televisão, mas está aquela relaxada e já sei o que eu vou fazer no processo tal. Sai, vai para o Note e minuta. Quando eu vejo, entrou madrugada dentro, eu estou trabalhando no processo. Temos também muito regime de teletrabalho na Justiça, tem vários servidores que estão trabalhando em casa. Estão trabalhando de casa. Um tempo atrás nós fizemos uma correição em Cascavel, e uma das colegas trabalhava nos Estados Unidos, o marido dela, enfim, ela, não lembro o que o marido dela era, acho que era da carreira diplomática, alguma coisa assim, e a gente fez a correição com ela por Skype, nós no Brasil, em Cascavel, e ela nos Estados Unidos, nem lembro onde é que é. Enfim, a tecnologia chegou na Justiça Federal e a gente já tem bastante disso. Uma das vantagens é essa, é poder, inclusive, minutar processo de casa, analisar processo de casa, adiantar o trabalho de casa. Não é o caso aí de vocês. Mas uma grande vantagem disso é que o nosso sistema, como ele é interligado, vocês conseguem fazer consulta de minutas. Por exemplo, às vezes eu preciso decidir alguma coisa, eu não sei o que as outras varas estão decidindo. O sistema interliga todas as varas, eu posso ver todas as decisões, posso ver absolutamente tudo, eu posso pesquisar as minutas que podem ser utilizadas para mim, se eu já não tiver modelos na minha própria vara.
As varas têm modelos de atos ordinatórios, as varas têm modelos de despacho, em que vocês vão poder anexar no processo e vão poder se utilizar a partir dali. Vou mostrar aqui alguns modelos, como é que isso funciona. Mais do que isso, o processo eletrônico ele permite que algumas atividades repetitivas, que eu estou dando essas primeiras informações para vocês, porque eu não sei se todas as varas trabalham desse jeito, e às vezes a gente dando informação aqui, o Carlos lá me falou que tem uma coisa que dá para fazer no sistema que aqui pode ajudar muito, que é automatizar determinadas tarefas repetitivas. A gente cria um botão no sistema de processo eletrônico que com um clique eu faço vários eventos que seriam de se esperar que fossem realizados naquele processo. Os prazos são contados automaticamente e os localizadores aqui são eletrônicos, mas para quem já estagiou na Justiça Estadual, são aqueles escaninhos nos armários. Os nossos armários todos aqui eles são eletrônicos. Vocês vão trabalhar em determinadas horas, então tem um processo em papel, mas dentro do computador está cheio, está caindo o processo dentro do computador. A própria movimentação dos processos é feita automatizada pelo sistema. A gente agenda as automatizações. Vocês conseguem fazer isso. Por exemplo, vocês podem minutar um ato ordinatório, bem tranquilo. Um ato ordinatório fácil, que está previsto na própria consolidação normativa. Deferir prazo que não seja peremptório. Prazos meramente dilatórios, até um limite de tantos dias. Se a parte chega e pede um prazo de 10 dias, esse prazo não é preclusivo, por que o juiz tem que despachar? Prazo meramente dilatório, não estou prorrogando nenhuma apresentação de recurso, absolutamente nada disso, não é verdade? Por que eu vou passar para o juiz? Vocês vão fazer um ato ordinatório, provavelmente o diretor vai assinar. Nesse ato ordinatório já fica agendada a intimação. Quando o diretor assina o ato ordinatório é lançado no processo e o próprio sistema já dispara a intimação. Olha que beleza. Isso não precisa passar de novo para o estagiário ler a decisão e intimar as partes. Mas não é todo mundo que usa. Eu ainda fico pasmo que tem pessoas que ainda não sabem que dá para agendar a intimação. E mais, tu agenda a intimação e agenda onde esse processo vai cair. Qual é o localizador que ele vai... Por exemplo, nós temos um localizador aqui que é aguarda-prazo, que é o mais comum que tem, né? Aguarda-prazo. Vocês colocam para o diretor assinar no localizador do diretor. Quando o diretor assina e já está agendada a intimação, defere prazo de 5 dias. O sistema já intima e já coloca o processo lá no aguarda-prazo. E depois eu vou mostrar exatamente como é que isso funciona. E mais, pasme, o localizador também pode ser automatizado. Ele pode ser automatizado. O que significa? Quando der o decurso de prazo ou entrar uma petição, esse processo vem automaticamente para o localizador que vocês trabalham. Por exemplo, a Isadora vai trabalhar comigo, vai ter lá um localizador. Instrução Isadora. Para analisar esse tipo de coisa. Já cai direto. Não precisa, hoje, na Justiça Federal, tu não precisa buscar o processo nos localizadores, porque eles são automatizados. Entenderam mais ou menos a ideia? Como é que isso funciona? Então, olha só o que a gente tem. A gente tem a possibilidade de agendar as intimações, a gente tem a possibilidade de agendar localizadores. Esses localizadores eles podem ser automatizados e a gente tem a possibilidade de criar modelos que podem ser consultados a qualquer momento. Está tudo ali no sistema, absolutamente tudo. E a gente tem que estar familiarizado com essas atividades. Certo? Bom, essa aqui é a tela do EPROC. Esse aqui é o perfil de diretor, vocês vão ter um perfil de estagiário, que só não vai dar acesso a alguns detalhes, alguns relatórios gerenciais, e só não vai deixar vocês cancelarem movimentos. Né? Vocês não vão, senão vai ter estagiário cancelando sentença. Isso aí não pode. Tá? Bom. Vamos mostrar um processinho qualquer aqui. Vou pegar dos meus. Esse diretor assinados é onde eu agendo as minutas em que eu sei que eu preciso fazer alguma coisa no processo. Eu preciso fazer algo no processo. E ele cai aqui nesse localizador, o diretor assinados. Vou pegar um qualquer aqui. Vou pegar esse aqui. Uma ação de desapropriação. Olha que interessante o processo eletrônico. Vocês estão vendo que ele está cheio de anotações? Está vendo? Remessa ao SEJUSCOM. Atenção, aguarda a análise da petição do evento 70. Isso aqui é uma coisa muito legal que vocês precisam usar no processo. Lancem lembretes no processo.
As partes não vão ver, só vocês, o juiz e os servidores. Tenho dúvida a respeito de tal coisa. Então, às vezes, vocês marcam, eu preciso resolver tal assunto depois, quando esse processo voltar para mim. Vocês têm como fazer tudo isso no processo. Se utilizem dos lembretes no processo, isso é bastante importante. Olha a quantidade de anotação. Às vezes tem tanta anotação, porque a minha vara usa muito isso, que eu preciso sair apagando. Que isso são coisas que já passaram. Vamos ver o que tem ali. Agora, 22 de maio, o OSC Eutales, é um estagiário muito bom que a gente tem lá, ele fez uma observação, remessa ao Sejuscom, que é para audiência de conciliação. Lá em setembro, esse aí eu vou ter que apagar, mas atenção, aguarda a análise da petição do evento 73. O que mais tem? Ver com o Carlos. Vamos ver. Já passou, 4 de maio de 2018. Vamos ver o que me perguntaram. Como dar cumprimento ao acordo, conforme a determinação do despacho do evento 55? Se não é caso de tentarmos nova conciliação pela 26ª, considerando a petição, barará, barará, enfim. Vocês viram que tudo isso vocês conseguem anotar no processo. É por isso que o processo na Justiça Federal costuma andar bem mais rápido. Porque vocês fazem uma análise e colocam lá os lembretes que vocês... Enfim, as anotações que vocês acham interessante. E quando esse processo voltar para vocês, vocês conseguem, sem dúvida, dar um andamento muito mais rápido para isso. Tá? Além de lembretes no processo, porque esses aqui são os lembretes no processo. São vários, olha só. Tem até de dois. Esse eu vou apagar. Anne, expedir carta precatória conforme despacho do evento 37 para a citação do Sidney na rua tal, etc. Olha que beleza, já deixa exatamente anotadinho para o colega que vai trabalhar no processo o que ele precisa fazer. Entendeu? Tá? Isso aí eu já vou apagar, porque isso já aconteceu, evidentemente. Desculpa, não te ouvi. Os eventos, assim, a movimentação do processo ela é registrada por eventos. Boa a tua pergunta, olha só. Deixa eu mostrar aqui como é que é o layout do processo eletrônico. Aqui eu tenho a capa do processo, tenho o número do processo, a data da autuação, que é super importante, né, para fins depois de analisar a prevenção, dependência, conexão, isso é outro assunto. Situação dele, se ele está em movimento, ou está baixado, ou está suspenso, ou está concluído para despacho, está concluído para sentença. Órgão julgador, viram que o órgão do Poder Judiciário é o juiz substituto, né? A 8ª vara, o juiz substituto da 8ª vara. Lembra que a gente começou tratando disso. O órgão do Poder Judiciário, o juiz não é a vara. Tá? O localizador, a classe da ação, etc. Bom, isso aqui é a apresentação do processo. Mas o processo em si, ele está aqui. Está vendo que tem evento número 92, 91, enfim. Ele segue uma ordem numérica. Como é que eu quero referenciar uma determinada petição? Onde é que eu sei que está essa petição? Porque como processo é eletrônico, eu não posso usar uma página. No processo em papel, eu dizia despacho da página tal. Daí tu saía lá até achar. Aqui tu te refere por meio de eventos. Então, analisar a petição do evento 73. Vamos ver qual é o que dizia essa petição. Está aqui ela. Viram? É essa? Não, eu só estou no 74. Não, é essa aí mesmo. Vamos ver o que era a petição dele. Aqui está a petição do advogado. Ai, meu Deus do céu. Olha o que está lá. Que feio, né? Eu falei porque é muito comum mesmo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Não, é juiz federal. Tá. Essa circunscrição para informação de você até não está tão errado. Até não está tão errado, porque até alguns anos atrás não era realmente, eram circunscrições, a gente chamava de circunscrição. Tá? Então, olha só, uma pedida de reserva de honorários contratados, enfim, essa petição em algum momento já foi analisada. O evento é isso, é a sequência. Tá? Então, é muito comum tu vai fazer uma intimação, às vezes um ato ordinatório, por exemplo, pode acontecer que o estagiário pode fazer. Reiterar uma intimação. O juiz deu 10 dias para a parte autora juntar um determinado documento. Não é um documento indispensável para o opositor da ação, não vai levar à extinção do processo, mas é um documento que a gente precisa. Enfim, o juiz deu 10 dias e nada, não veio nada no processo. Não precisa ter um novo despacho. Aí tu vai fazer um ato ordinatório, reiterando. Mas como é que tu vai escrever isso lá? Reitera a intimação da parte autora para cumprir no prazo de 10 dias o inteiro teor do despacho do evento tal. Porque fica muito mais fácil. E aí ele vai lá ver qual é o evento. E onde é que está a documentação, onde é que está a decisão. Tá? O evento é isso.
Se vocês observarem aqui as intimações, pessoal, olha as intimações aqui. Tudo isso aqui foi agendado. Isso aqui não voltou para que um servidor ou um estagiário fizesse as intimações. Elas foram agendadas no momento da minuta, da elaboração da minuta. Por isso que elas são automatizadas. Se vocês notarem, viram que está em vermelho, né? A intimação eletrônica de pedido certificado. E vai referenciar de qual é o evento. Estão percebendo? Olha só. Intimação eletrônica de pedido certificado é referente ao evento 88. Ou seja, eu estou intimando do quê? Estou intimando dessa decisão aqui. Notaram? Quando está em vermelhinho, aqui fica a dica. Quando está em vermelhinho ali, intimação, significa que ninguém abriu esse prazo ainda. As partes ainda não abriram o prazo, pode ver. Tanto que ele diz ali, ó, aguardando a abertura. Até porque é recente, isso aqui foi dia 20 de maio. Um prazo de 5 dias, status aguardando a abertura. Quando tiver em amarelo, o prazo foi aberto, ele já está contando, mas ele ainda não expirou. O prazo está em andamento. E quando ele tiver em verde, já fechou. Aqui no 83 a gente tem um desses, ó. Aqui, olha só. Intimação eletrônica de pedido certificado referente ao evento 81. Então, aqui nós intimamos quem? O Atanagildo. O Atanagildo foi intimado dessa decisão aqui no prazo de 15 dias. E notem o seguinte, o próprio sistema disse quando é que começou a data inicial da contagem do prazo. Isso está certificado automaticamente no sistema. E também quando é que se deu a data final. Viram lá, a data final. 6 de fevereiro de 2019. No último segundo daquele dia, até as 23h59. Tranquilo? Certo? Tudo isso pode ser agendado, tá, pessoal? Tudo isso pode ser agendado. Até vou mostrar aquela decisão que eu fiz, vou mostrar os agendamentos para vocês. Notem que vocês podem colocar os lembretes no processo, mas também na minuta. Na minuta. A juíza colocou, é um lembrete, porque ela não vai analisar esse processo agora, já viu que ele tem uma certa complexidade, ela já anotou do que se trata. Provavelmente ela vai ter que fazer uma pesquisa, enfim, até porque a gente não tinha nenhuma decisão dessas. Isso aqui realmente é essa minuta é uma criação. Se eu abrir essa minuta, vocês vão ver que, além de propor a minuta para o juiz, eu agendei. Olha aqui, ó, alterar dados cadastrais da minuta. Eu não estou ensinando vocês a fazerem, tá? Eu só estou mostrando os recursos que vocês têm e como é que vocês podem depois explorar isso. Tá? Olha que interessante. Está vendo ali? Ó, agendar lançamento, evento, troca de localizador. Já está tudo agendado. Se ela não modificar nada e assinar essa minuta, a movimentação do processo já está agendada. Vocês conseguem imaginar o impacto que isso tem no trabalho da secretaria? Porque o sistema faz isso sozinho. Lembra que eu disse para vocês que o trabalho do estagiário, o trabalho do servidor hoje na Justiça é só atividade de pensamento? Se alguém acha que entrou na Justiça Federal para ficar intimando e apertando o botão, lamento muito. Aqui vocês vão ter que dar uma boa estudada e aproveitem, é a melhor coisa que tem. Eu já tenho 2, não sei se eu já comentei, mas já tenho 2 estagiários meus que hoje são juízes federais. Tá? Bom, então olha só. Evento a ser lançado. Despacho decisão interlocutória, porque isso aqui tem conteúdo decisório. Ele pode recorrer dessa decisão, ele pode agravar essa decisão. Eu já disse o que é. É uma decisão interlocutória. Já agendei também, ó, intimar e citar as partes. E aí eu escolho uma intimação eletrônica, porque eu só quero intimar. Se fosse caso de citação, olha que aparece todas as possibilidades aqui para mim. Estão vendo? Todas as possibilidades de intimação, de citação, de notificação, de remessa, já está tudo prontinho ali. E eu escolhi também quem é que eu vou intimar. Olha aqui. Ó. Vou intimar as partes por um prazo de 15 dias, evidentemente. Todo mundo sabe por quê, né? Porque 15. Se é uma decisão interlocutória, qual é o prazo para agravo? O recurso? 15 dias. Já coloquei, é uma decisão interlocutória, não posso dar um prazo menor. Tá? Já está tudo devidamente agendado. As partes, os exequentes, a união também. E mais do que isso, olha só o que está agendado aqui. O localizador, porque ele está nesse localizador, que é o diretor minutados, onde eu coloco as minhas propostas de minuta para o juiz analisar. Quando o juiz assinar, além de lançar o evento, automaticamente,
além de intimar as partes automaticamente, ele vai tirar automaticamente do meu localizador. Ele vai tirar de lá. Ele vai colocar em outro localizador. Qual o localizador? O diretor assinados. Eu vou dizer por que eu quero que ele vá para o diretor assinados. Eu quero, como é uma proposta nova, eu quero ver se ela modificou a minuta. Quero ver se ela modificou a decisão. Porque se ela modificou a decisão, eu vou usar isso como modelo para as próximas, entenderam? Mas se fosse uma coisa banal, etc., nem era para mim que ia. Eu já ia colocar lá, guarda prazo de recursos. Pronto, é isso aí. Entenderam? Então, vocês vão ter uma liberdade enorme para poder escolher onde é que esse processo vai cair e toda a movimentação desse processo. Tá? Isso aqui é uma tremenda vantagem do processo eletrônico. E mais, olha que curioso. Vamos imaginar que a doutora Dulce, que é para quem eu direcionei essa minuta, porque ela é juíza federal da minha vara, juíza titular, ela fosse entrar em férias amanhã. O que eu faço com essa minuta? Se ela vai entrar em férias amanhã, daí a doutora Paula, que é a juíza substituta, vai ficar na titularidade plena. Preciso fazer uma nova minuta? Obviamente que não, só muda o usuário assinador e está tudo feito. Já fica tudo diferente. Tá? Então, isso aqui é uma revolução em termos de andamento processual. Embora, eu vou salvar, não quero fazer modificação nenhuma. E vamos esperar. Aí está a situação para assinar. Essa situação em verde ali em cima, para assinar, significa que eu fiz a minha proposta, ela está pronta. Mas eu tenho várias outras situações. Eu posso deixar o processo em rascunho, que eu ainda não terminei. Se tiver em rascunho, não vai para o juiz. Não aparece para o juiz assinar. Eu posso deixar para conferência. É provável que vocês, como estagiário, vão deixar as minutas numa situação assim, para conferência. Porque vai passar nos primeiros dias de vocês para a conferência do juiz ou do diretor. Não está para ele assinar ainda, ele está conferindo o teu trabalho. Depois que ele confere, a gente só aperta, dá um clique e ele vira para assinar sem problema nenhum. Tá? Ainda aqui sobre o processo eletrônico. Modelos. A gente tem todos os relatórios aqui, enfim. Mas nós temos modelos. Estão vendo aqui, ó, no canto, minutas. Estão vendo isso? Olha o que aparece. Área de trabalho, estatística, lote, modelos e texto padrão. Esse vai ser um assunto que a gente vai aprofundar um pouco mais. Os processos que costumam se repetir, as decisões que costumam se repetir, a gente pode criar modelos. E esses modelos, eles podem ser também auto-preenchíveis. Bastante curioso, olha só. A gente pode criar um modelo que ele vai lançar automaticamente o nome da parte. Por exemplo, trata-se de processo ajuizado por... Coloca lá uma tag em que ele vai buscar o nome da parte. São muitas as possibilidades de dados que podem ser inseridos nas minutas automaticamente. Vou mostrar aqui uns modelos. Cada vara tem os seus, tá? Mas uma grande vantagem do sistema, aí não tenho medo, é que a gente pode copiar o modelo dos outros. Tá? Por que a gente vai inventar a roda se alguém já quebrou a cabeça naquele processo, por exemplo? Esse que eu acabei de minutar, ninguém decidiu a respeito disso. A nossa vara que foi a primeira a enfrentar o problema. Mas eu tenho certeza que, se dependendo da decisão que a juíza tomar, esse processo vai ser consultado por colegas que provavelmente vão se basear na mesma decisão. Então, a gente ganha muito tempo com isso também. Tá? Olha só, nós temos modelos padrão. O que é o modelo padrão? Vamos pegar um primeirinho aqui. Isso aqui é um modelo de um ato ordinatório. Ó. Já é antigo, a gente não deve estar mais usando, até tenho que apagar ele. Mas olha aqui o modelinho. Ó. Ato ordinatório. De ordem do juiz, está vendo esse nome magistrado, arroba, asterisco, etc., nome magistrado? Porque assim, ó, eu tenho duas juízes na minha vara, a doutora Paula e a doutora Dulce. Eu não vou criar dois modelos, uma para cada uma, eu crio um. Com uma tag em que ela vai buscar o nome do juiz a partir do momento que eu lançar ela no processo. Ela vai se preencher automaticamente. Tá? Então, o que diz ali? Isso aqui é antigo, tá? Eu vou apagar, mas olha. Não, mas nos termos do artigo 203, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, eu acho que ele não está mais no 203, porque se esse modelo é de 2014, ele ainda está no Código de Processo de 73, provavelmente. Tá? Mas o artigo da consolidação normativa ainda é o mesmo, é o artigo 221 que eu passei hoje para vocês. Então, ele está ali fundamentando. Ó, de ordem, é por isso que é ato ordinatório da magistrada. Abro vista à parte autora pelo prazo de 10 dias. Pensem bem, eu não preciso de nenhum
de nenhum ato do juiz, eu não preciso de um despacho, e mais, eu também não preciso digitar isso, perceberam? Vocês vão lançar o modelo. Só vão lançar o modelo. Só isso. E pronto, e vão passar para assinar. Então, vocês vão ganhar muito tempo em razão disso. Outra possibilidade que o sistema traz para nós é que algumas tarefas elas podem ser automatizadas. Vou mostrar esse processo aqui. Estão vendo esses ações aqui? Isso aqui é a movimentação que nós, como servidores, ou como estagiários, ou como juízes, podemos fazer no processo. Essas movimentações. Alterações, etc. Então, eu posso abrir o processo em árvore, depois vou abrir associar para o procurador da parte, a audiência, baixar o processo, está tudo ali. Tu dá um clique e ele faz. Mas tem algumas atividades que eu posso criar. Eu posso criar. Vocês vão poder criar. Uma ação preferencial. Estão vendo que logo abaixo aqui, ó, tem essas ações preferenciais. Isso aqui não é automático do sistema. Isso aqui vocês criam as ações preferenciais. E eu garanto que vocês vão usar muitas ações preferenciais. Vocês vão criar. Vocês vão conversar com o diretor de vocês. Olha, não dá para criar. Eu costumo fazer essa movimentação com muita frequência. Com muita frequência. Não dá para automatizar isso, em vez de eu lançar 5, 6 eventos para fazer, eu não posso criar um botão que faz tudo isso com um clique só para mim? Quando é 1 ou 2 processos não faz diferença nenhuma, mas comece a imaginar quem vai trabalhar a execução fiscal com 5.000 processos. Quem vai trabalhar em vara previdenciária com 10.000 processos. E aí a gente começa a ver que isso é uma ferramenta bastante importante. Olha só as minhas ações preferenciais. Eu não tenho muitas, mas eu fui criando essas. Deixa eu mostrar uma aqui. Vou mostrar essas duas. Estão vendo aqui que tem uma que é conclusão para sentença, outra que é extinção e cumprimento de sentença GEF. Estão vendo esses botões? Por que eu criei eles? Para vocês terem uma ideia de para que isso serve. Conclusão para despacho. Às vezes, eu tenho que analisar um processo. Por exemplo, a parte me liga, reclamando. O processo está atrasado, não sei o quê. Manda um e-mail, manda uma reclamação para a ouvidoria, manda uma reclamação para a corregedoria. Eu teria que ir movimentar processo. Olha como é que seria o caminho normal disso. Quero movimentar o processo. Então, eu teria que ir aqui, ó, movimentar processo. Tá. Aí eu teria que escrever o que eu quero fazer, ó, aqui no evento a ser lançado. Quero concluir para despacho. Ó, autos com juízo para despacho de decisão. Teria que dizer onde é que eu quero que esse processo vá. Eu quero que ele vá para o meu localizador, que é o diretor. Não vou lançar o evento, tá? E aí eu teria que vir aqui embaixo em movimentar. Demorado? Não. Comparando com o processo em papel, uma barbada, né? Porque no processo em papel da Justiça Estadual, você tem que entrar naquele sistema lá, que eu não sei qual é que é, o TEMS. Não, o TEMS teria que ir no TEMS, lançar, pegar o processo, imprimir, um inferno. Isso aqui já é muito mais rápido, não é? Já é uma tremenda evolução. Mas, se vocês criarem uma ação preferencial, olha que barbada. Não vou lançar, tá? Vamos voltar. Conclusão para despacho. Viram que já veio tudo preenchido para mim? A fase já está ali. O localizador que eu quero que vá ao processo também eu já preenchi. Ganha ou não ganha um tempo? Vocês imaginem isso multiplicado por milhares e milhares de processos que a gente trabalha. Quem trabalha com execução fiscal vai ter que, se a vara ainda não trabalha com isso, é bom dar um toque nos colegas lá, no diretor, dizer, tem lá umas possibilidades, uns recursos do sistema que vão nos poupar tempo, etc. É muito bom trabalhar com os estagiários que geralmente trazem as novidades. Tá? Ganhei ou não ganhei tempo ali? Muito pouco. Agora eu vou mostrar uma que essa realmente é interessante. Ainda não estou falando sobre o juizado, nem vou falar sobre o juizado hoje.
Mas um dos problemas que a gente tinha para trabalhar com rito sumaríssimo é juizado, tá? Porque lá na Constituição diz que pode ser criados juizados de pequenas causas pelo rito sumaríssimo. É porque até esse Código de Processo Civil de 2015, nós tínhamos basicamente 3 ritos de conhecimento, né? Basicamente era isso, se vocês pararem para pensar. Era o rito ordinário, que virou procedimento comum, era o rito sumário e sumaríssimo, era assim. Eu sempre explico para meus alunos assim, o ordinário é da ordem, é a forma comum das coisas acontecerem. Uma coisa que é ordinária não é uma coisa ruim, né? Não é que nem o compadre Washington lá que fica falando, ordinário, esse tipo de coisa. O ordinário, a forma é da ordem, o ordinário vem disso, é da ordem. É como eu espero que as coisas acontecem. E o extraordinário é aquilo que sai do que a gente espera. Tranquilo isso? Tá? Então, nós tínhamos lá esses 3 ritos, era o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. O problema é que, com a criação do rito sumaríssimo, ele praticamente esvaziou o rito sumário, tanto que o rito sumário nem veio no novo Código de Processo Civil, mas de vez em quando vocês vão ver alguém falando, eu, entre eles, falando em vez de falar de procedimento comum, eu ainda chamo de rito ordinário, enfim. Mas é o procedimento comum, a forma das coisas acontecerem. O rito sumaríssimo não tinha uma mudança de classe para a gente identificar que ele já tinha sido julgado e que ele estava na fase de cumprimento de sentença. Olha que curioso. Até meados dos anos 2000, como é que as coisas funcionaram? Isso há muito tempo atrás, vocês vão ver como isso evoluiu. Até meados dos anos 2000, o juiz sentenciava no processo de conhecimento e esse processo de conhecimento ele se transformava num passe de mágica por força da decisão judicial, depois transitado em julgado, num título executivo judicial. Porque nós temos títulos executivos que são extrajudiciais e quem for para a vara civil vai trabalhar com muito título executivo extrajudicial. Exemplo de título extraexecutivo judicial, o melhor de todos. Cheque, nota promissória, enfim. Porque cá entre nós, quando vocês assinam uma nota promissória, vocês não estão reconhecidos que devem, por que o juiz vai ter que dizer que tu deve? Aquilo já dá para executar aquilo direto. Prescinde do processo de conhecimento. O juiz não precisa tomar conhecimento daquilo, via de regra. Tá, até para discutir, mas isso nos embargos, isso é outra matéria, é outra coisa. O título executivo judicial, o melhor exemplo, o mais comum, é a sentença. Até meados dos anos 2000, antes de uma determinada reforma do Código de Processo Civil lá de 73, depois que o juiz sentenciava, o destino do processo qual era? Arquivo. Mas não me pagou, tu não pediu para pagar. Aí a parte tinha que entrar com... Olha a loucura do sistema. A parte tinha que entrar com um novo processo da execução do título judicial. Isso é uma insanidade absoluta, enfim. Porque o que adiantou, então, ter entrado com o primeiro processo? Você sabe porque, claro que lá em 1973, no sistema busaidiano, o que se imaginava? Depois que o juiz decidir, as pessoas vão cumprir a decisão de forma espontânea. Aqui no Brasil, vocês acham que isso pegou? Evidente que... Já começa pela Fazenda Pública, né? A Fazenda Pública condenada, ela paga alguém de forma espontânea? Obviamente que não. Então, em meados, acho que foi em 2005, eu não lembro direito, quando isso modificou, houve uma modificação no procedimento ordinário da época, em que não se criava mais uma execução de título extrajudicial. Esse novo processo deixava de existir. Traduzindo, é como se a sentença virasse uma nota promissória. Basicamente era isso, e daí dava para executar. Se criou aquilo que a gente chama, que vocês sem dúvida já devem ter estudado, que é o processo sincrético, não é? Já estudaram sobre isso. O que é o processo sincrético? Nos mesmos autos, no mesmo processo, eu posso discutir o conhecimento e a execução. E aí ele se transforma naquilo que a gente chama de cumprimento de sentença. Então, graças a Deus, nós não temos mais aquela antiga classe que era execução do título judicial, que era um absurdo, um anacronismo, enfim, coisas, enfim, do Brasil. Mas no juizado, não. No juizado, ele não tinha uma fase de execução, mas ele não mudava de nome, isso que eu quero dizer. Ele continua sendo procedimento comum do juizado especial. No rito ordinário, no procedimento comum era mais fácil. Por quê? Tu sabe que, se ele tiver lá, procedimento comum, ele está na fase de conhecimento. É uma barbada. E aí a nossa corzinha da capa ali vai ser rosa. Por isso que eu brinco com algumas colegas quando elas vêm de rosa. Eu viesse vestida de ordinária hoje, porque é a cor do procedimento ordinário, enfim.
Mas aí é uma barbada. Procedimento comum, a capinha é rosa, vocês já identificam visualmente que eu estou na fase de conhecimento, o juiz ainda não sentenciou, ou então essa sentença ainda não transitou em julgado, pode estar em grau de recurso, enfim. Estou na fase de conhecimento. Se ele mudar de cor, e isso vocês vão fazer também, vão retificar a autuação para cumprimento de sentença. Opa, já mudou tudo. Primeiro que a cor não é mais rosa, agora a cor vai ser amarela. E eu já não estou mais no processo de conhecimento, eu estou no processo de execução do título judicial, no cumprimento da sentença. Só que isso no juizado não existia essa normatização, porque a lei não previa. Isso causava um problema imenso para nós. Assim, se eu fosse tirar um relatório para saber quantos processos do rito sumaríssimo eu tinha na fase de cumprimento de sentença, eu não sabia. Eu teria que ver pelos localizadores, ou então, são os processos que estão com a Juliana. Olha, vê se isso é um critério estatístico em pleno século XXI que a gente utiliza. Há bem pouco tempo atrás, há uns 3 ou 4 meses, o CJF, o Conselho da Justiça Federal, que eu já falei dele hoje aqui, aquele que está, enfim, adendo lá ao Superior Tribunal de Justiça, criou por regulamento, não, porque isso não está na lei. Ele criou uma fase, porque todo mundo pediu, porque é uma tremenda confusão. Eu não conseguia distinguir, não é o Brasil inteiro, ninguém conseguia distinguir qual é o processo que estava na fase de conhecimento e qual é que estava na fase de cumprimento de sentença no juizado. Porque hoje, se eu quiser saber, eu consigo. Eu tiro, uma estadia aparece lá. Aí criaram uma nova classe de processo, que é o cumprimento de sentença JEF. Que beleza, né? Que ótimo. Só que isso causa um probleminha. A gente vai ter que olhar um por um e vai ter que mudar. Trabalho de estagiário. Trabalho de estagiário. Tem que olhar o processo e saber se ele está na fase... Se ele estiver na fase de conhecimento, eu não faço nada. Se ele estiver na fase de cumprimento, eu vou ter que retificar a autuação. Tem que mudar a classe do processo. E vou ter que certificar isso, não vou? Vou ter que registrar que eu fiz isso, quando é que eu fiz isso. Então, olha a trabalheira que isso dá. Eu vou simular aqui, evidentemente. Eu teria que lançar um ato ordinatório. Teria que lançar um ato ordinatório, uma certidão, aí tanto faz. Nós optamos por um ato ordinatório. Agora vocês vão ver a importância da automação. O que eu teria que fazer? Eu teria que ir aqui na minuta, uma minuta nova. Eu teria que procurar nos modelos... e lançar a minuta. Vamos ver aqui. Cumprimento de sentença JEF. Eu até vou lançar porque eu não vou assinar, tá? Viram que eu só coloquei as palavras iniciais ali do nome da minuta, que trata de tal assunto, ele já buscou todas. Ó. Olha como o sistema é interessante. Buscou tudo. Vamos ver onde é que está o cumprimento de sentença JEF. Aqui, ó. Cumprimento de sentença JEF. Ato ordinatório. Retifica a autuação, cumprimento de sentença JEF. Estou lançando a minuta e eu disse que isso pode ser agendado, não pode? Então, eu já vou agendar. Vou agendar. É um ato ordinatório. Ó, ato ordinatório praticado. Eu vou assinar. Cá estou eu. Vou ter que mudar aqui para assinar. E vamos te mostrar como é que fica no sistema. Aqui está a minuta. Pronta. Por isso a importância dos modelos, viram? Eu já ganhei muito tempo. Vocês imaginem se toda vez a gente tivesse que chegar e digitar tudo isso. Já está pronto. Considerando dispor no artigo 221 da Consolidação Normativa, que eu já apresentei para vocês, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estabelecido pelo 62, aí blá, blá, blá. E considerando a determinação exará pela Corregedoria Regional nos autos do processo SEI, que é o processo administrativo que determinou, proceda à retificação da classe da presente ação para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública JEF, ou então só cumprimento de sentença JEF. Por quê? Porque se eu estou
processando no cumprimento de sentença a fazenda pública, eu tenho que ter uma classe específica, que é cumprimento de sentença contra a fazenda pública, porque, já expliquei, porque vai ter precatório RPV. Perceberam? Viram como as coisas começam a fazer sentido? Eu vou ter precatório RPV. Isso aqui já é uma senha. Aqui eu tenho ofício requisitório, o tratamento é outro. Quando é só cumprimento de sentença, está vendo ali? Ó? Só, sem a fazenda pública, quem é que está sendo executado? É a Caixa. Provavelmente a Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica de direito privado. Aí já muda tudo. Eu já posso bloquear valores da Caixa, já posso sequestrar, coisa que eu não posso fazer com precatório RPV, entenderam? Viram a importância dessa diferença? Bom, então coloquei aqui porque depois eu faço essa retificação e aí a determinação da corregedoria, etc. E aí seria o momento que eu assinaria. Ganhamos um tempo com isso? Ganhamos ou não ganhamos? Mas se eu posso automatizar tudo isso. Eu posso criar um botão em que eu faço tudo isso com um clique. Todo aquele trabalho de buscar a minuta, de agendar, de deixar pronto para assinar, de escolher o nome da pessoa que vai assinar, tudo isso já pode ser previamente definido no processo eletrônico. Então, vamos simular aqui. Veja que ele já apareceu, tá? Depois eu vou sair daqui. Vou deixar para rascunho, porque evidentemente que eu não vou assinar isso, porque não é o caso, isso aqui nem é um processo juizado, só estou exemplificando para vocês. Ó, salvou, etc. Ficou ali. A minuta é óbvio que eu vou excluir. Tá? Agora eu perdi o processo, que beleza. É esse aqui. Está aqui o ato ordinatório, que evidentemente eu não vou assiná-lo, porque ele não tem interesse nenhum. Mas veja o seguinte, eu devo ter, em tramitação na nossa vara, aproximadamente uns 2.500 processos de juizado especial. Vocês imaginem, desses 2.500, eu acredito que na fase de execução deve ser uns 2.000, e os outros 500 na fase de instrução. Porque o processamento do juizado especial é muito rápido. Ele é um processo bastante célere. O processo de execução demora, o processo do GF vai demorar mesmo no cumprimento da sentença. Porque tem que fazer cálculo, remeter para a contadoria, as partes são intimadas, eles ficam brigando lá, o índice de correção é esse, os juros é não sei o quê, a discussão acaba ficando realmente lá no cumprimento de sentença. Então, vocês imaginem ter que lançar isso em milhares de processos, todos os dias. Criando uma automação, por isso que eu criei aqui, ó, cumprimento de sentença GF. Com essa automação é um clique só. Viram aqui, ó, já está o ato, já está o evento, já tem o meu nome para assinatura, já está tudo. Eu só salvo. E depois eu assino. Está feito? O que eu quero mostrar para vocês? O sistema dá essas ferramentas que vocês podem utilizar tranquilamente para poder acelerar o trabalho de vocês. De forma, e esse é o grande conselho que eu dou para vocês, que vocês possam se concentrar nas atividades de pensamento, que vocês possam fazer com que o estágio de vocês na Justiça Federal seja uma coisa útil para fins de aprendizado. Senão vocês vão ficar só intimando, juntando, entenderam? Vocês precisam liberar o tempo de vocês para se dedicar à atividade de análise. Não é em todas as varas, mas na minha vara, quem vai trabalhar comigo já fica avisado, eu tenho lá o rodízio de estagiários, todos passam por todos os setores e todos trabalham no gabinete. Todos vão chegar no gabinete, todos vão aprender a fazer sentença, todos vão aprender despacho, todos vão fazer o trabalho ruim, que é o cumprimento de sentença, todos vão fazer o trabalho de análise da petição inicial, que se aprende muito, e todos vão para o trabalho nobre, que é minutar a sentença para o juiz, e vão ter que estudar. Claro que eu não. Vocês podem perguntar para mim a hora que bem entenderem, quem for trabalhar comigo, e acho que nas outras varas também vai ser assim. Aproveitem essa oportunidade de usar essas ferramentas do sistema. O sistema possibilita isso. Ele é um sistema bastante flexível, em que vocês podem criar, dependendo do trabalho que vocês fazem, as próprias rotinas automatizadas. Tá? Então, isso é bastante interessante. Muito interessante mesmo. A grande dica que eu dou para compreender o processo, porque está acontecendo no processo, é ter um pouco de curiosidade e olhar todo o processo.
Porque quem já trabalhou em estágio no Poder Judiciário sabe que, infelizmente, isso também é um vício de muito servidor, só olham do último movimento. E aí o que costuma acontecer é que eu digo assim, o processo entorta. Alguém lá atrás errou. E o processo seguiu um caminho que, quando a gente vai concluir ele para a sentença e analisar, a gente percebe que não tinha a menor necessidade do processo ter feito todo aquele movimento. O processo, na realidade, estava até cuidando de outra coisa. Entendeu? Estava até cuidando de outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu minutei um processo. Na realidade, eu recebi uma reclamação da ouvidoria. E o advogado me distratou lá na ouvidoria. Ainda bem que era para a ouvidoria e não para a corregedoria. Porque a ouvidoria ela só faz isso, ela ouve. É ótimo, um canal de comunicação excelente. Aí o advogado foi olhar a OAB, era uma OAB bem recente, 100 e alguma coisa. Me deu vontade de ligar para o advogado e ser simpático com ele, explicar que teve um erro ali, que quem cometeu foi ele, e não a gente, só que a gente partiu da premissa que ele estava certo e o processo se perdeu. Assim. O que ele estava reclamando? A reclamação dele era a seguinte. Aí tu vai entender que dá para folhear o processo. Que absurdo. Onde está a celeridade do juizado especial? O dinheiro está depositado há meses e a secretaria não tem previsão de liberação dos valores. Bem assim, não foi nada gentil a manifestação dele. E eu respondi isso um pouquinho antes de vir para cá. Cheguei um pouco mais cedo porque eu queria olhar, eu vi que tinha essa reclamação, fui olhar todo o processo. Era um processo que estava tramitando desde 2015, que tramitou em Gravataí, como houve essa implantação dessa novidade que eu disse para vocês antes, da mudança das competências, os processos de Gravataí vieram para Porto Alegre. E aí, esse processo caiu. Nossa, o que era o processo? Olha só o que era o processo. E a importância de olhar ele desde o início, para desentortar o processo e fazer uma análise adequada. Era uma ação contra a Caixa Econômica Federal de alguns contratos de financiamento, etc. Um processo de juizado especial. Cláusulas abusivas, aquela coisa toda. Esse é um processo que a Caixa Econômica teve muita dificuldade em tramitar e juntar as cópias do contrato administrativo, do contrato bancário e os extratos, enfim. Eles demoraram muito para cumprir as decisões judiciais. Como eles demoraram muito, o juiz lá em Gravataí aplicou uma multa. Uma multa que até o final do processo atingiu R$7 mil. De multa. Multa, não é a decisão do processo. Multou em 7 mil. Lá na sentença, o juiz julgou a sentença procedente e condenou a Caixa a pagar uma indenização por dano moral no valor de R$8 mil, se não me engano. Mais a multa de 7 mil. Então, vejam só, são duas coisas, né, na decisão, na sentença. A multa de 8 mil, a multa de 7 mil e a indenização em danos morais de 8. Todo mundo captou? A Caixa, evidentemente, recorreu. E a Caixa corretamente depositou em juízo o quê? A multa. E recorreu. Foi para a turma recursal. A turma recursal reformou a sentença. O que é reformar a sentença, para quem não viu? Mudou. Porque quando isso chega na turma recursal, quem vai para a turma recursal é importante saber disso. Se a turma recursal modifica a sentença, é uma reforma. Modifiquei. Se ela anula, ela não mudou nada. Ela está mandando julgar de novo. Ela não vai julgar. Ela está dizendo que ela é nula. O juiz lá de primeiro grau tem que julgar de novo. Ou então ele pode converter em diligências. Ou seja, olha, eu preciso de alguma providência, alguma prova, e depois volta para a turma recursal decidir, que é bem mais raro que isso aconteça. Lá na turma recursal, o acórdão foi no sentido de que a multa não era devida. Não me perguntem por quê, porque eu não fiz uma análise jurídica, porque até já estava transitado em julgado. A multa não é devida. A multa não é devida. Não era devida. Então, aqueles 7 mil, qual o caminho? Devolver para a Caixa. Porque a multa foi desconstituída no acórdão. E, além disso, a indenização por dano moral ela foi reduzida. De 8 mil ficou em 4 e alguma coisa. Também não me pergunto por quê. O que acontece é que essa reclamação toda do advogado é porque ele não tinha visto que a multa, que sim, que está depositada há muito tempo, tinha sido desconstituída. O problema é que a gente na secretaria também não viu. A ouvidoria também não viu. Ninguém viu. A multa foi desconstituída. E o valor só foi ser depositado agora, dia 15 de maio, é que foi depositado o dano moral.
Isso ele tem direito, mas do dia 15 de maio, pelo amor de Deus, a gente está a meia dúzia de dias disso. O valor que ele se referia depositado há meses era um valor que já tinha sido desconstituído, ele não tinha o direito de receber. Agora, pasmem, o pior disso, o pior disso é que daí eu abri o processo em árvore, eu vou mostrar para vocês que dá para fazer, e não vou fazer crítica aqui a colegas de outras unidades, mas vocês acreditam que o processo tramitou o tempo inteiro sem procuração? O processo foi distribuído lá em 2015 e ninguém percebeu que o advogado não tinha poderes nos autos para ter feito absolutamente nada. Por que todo esse rolo aconteceu? Vocês vão se defrontar com muitos rolos assim. Pela péssima mania, pelo péssimo hábito que servidores e estagiários têm de olhar o processo só da última petição para frente. Eles não folheiam todo o processo. Esse folhear o processo para nós aqui é uma coisa que eu recomendo que vocês façam, a gente chama de abrir em árvore. Abrir em árvore. Olha só. É a primeira ação que aparece. Está vendo aqui? Árvore. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir a última, mas vocês podem selecionar. Vocês vão selecionar os eventos que vocês querem abrir. Vocês podem selecionar os eventos que vocês querem abrir. Eu vou marcar todos. Tomara que não demore muito. 29 megabytes, vocês vão me desculpar, mas é bastante, tá? Deixa eu procurar um processinho menorzinho aqui. Porque senão eu vou trancar o sistema. Vou pegar um processo menor, um desses Bacenjude aqui. Uma execução de titulação judicial. Vamos abrir essa aqui em árvore. É esse comando, abrir em árvore. Vocês selecionam tudo e 1 megabyte vai abrir tudinho. O sistema vai gerar o arquivo. Aí tu pode analisar todo o processo. E também não precisa abrir tudo se não quiser. Visto ali que tu pode selecionar os documentos que têm mais interesse, as petições que têm interesse, enfim. Está aqui. Todo o processo está aqui. A petição inicial. Enfim, é isso que tu chamas de folhear o processo, né? Por aqui, não. Tu vai abrir bem exatamente assim, em árvore, na sequência. Tu não diz assim, nesse sentido. Talvez tu consiga fazer, porque tu também pode baixar um arquivo PDF dele, ó. Mas não são todos os PDF que têm essa possibilidade de folhear nesse sentido. Mas o que eu quero te dizer? Que tu tem como ver todos os documentos. O sistema, de padrão, ele abre em árvore. Porque a outra forma de abrir... não vou fazer isso, tá? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Porque as pessoas costumam trabalhar de uma outra forma. Que é abrindo documento a documento. Que é muito ruim, porque olha só, tu pode abrir só esse documento. Tá? Isso até funciona quando tu quer ter uma atenção mais específica para uma determinada petição, alguma decisão. Agora, para uma análise de processo, é a pior coisa do mundo. Um tempo atrás eu tinha um colega que estava tendo muita dificuldade. E disse, Carlos, eu não sei o que fazer com esse documento de sentença, me ajuda. Eu disse, beleza, vou te ajudar. Era tanto documento aberto naquelas telas dele que ele não sabia mais o que ele estava olhando, daí eu percebi que ele estava errando as decisões porque ele estava misturando documentos de processos diferentes. Eu disse para ele, não vou dizer o nome, mas eu disse, colega, abre em árvore, porque daí tu gera um arquivo só e aí tu vai fazendo uma análise sequencial do processo. Porque processo é isso, né? Não é que vem o termo processo. Processo é uma sequência encadeada de atos, então o melhor é que tu analise eles justamente na sequência em que eles aconteceram para poder identificar algum problema. Tá? Então isso também é possível. Certo? E aí, o que mais vocês querem saber de processo eletrônico? Dá para trabalhar de casa? Dá. Só que daí tem que pedir um acesso para o diretor. Ele autoriza que vocês acessem de casa. O que mais vocês querem saber? Curiosidades? Tenho dúvida sobre tal assunto. Como é que funciona? Pode ser a pergunta mais boba do mundo.
Como é que eu pesquiso modelos? Já pararam para pensar nisso? Vamos imaginar o seguinte, que vocês têm um processo diante de vocês, em que vocês precisam decidir sobre... Deixa eu inventar algum assunto aqui. Quem já estagiou, me dá uma ideia. Quem já estagiou na Justiça Estadual, já teve que fazer pesquisa de jurisprudência, já teve que procurar decisões? Por exemplo, uma que tenhas trabalhado. Alimentos. Tipo o quê, mais ou menos? Só para a gente fechar aqui o escantilhão da pesquisa. Que daí já é um assunto muito da Justiça Estadual, daí a gente não vai conseguir trazer para cá. Mas vou te dar um exemplo próximo aqui. Já ouviram falar de pensão especial para descendente de ex-combatente? Que é um dos anacronismos que a gente tem no Brasil ainda, né? O pessoal lá que foi lutar na Segunda Guerra Mundial, muito heroicamente, os seus descendentes têm direito a um determinado benefício, que é bastante gordinho, etc. Eu fico pensando, ainda tem gente recebendo isso, é uma questão... De vez em quando, aparecem uns processos assim. Como é que eu vou saber que a minha vara já tratou desse assunto? Como é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou saber qual é o entendimento do juiz a respeito disso? Como é que tu farias lá na Justiça Estadual? Também, lá no MP. A jurisprudência. Mas se tu precisasse do modelinho, tu tem que minutar. Tu precisa do modelo, porque lá tu vai ter a decisão. Tu quer o modelo. Como é que aquilo foi escrito? Exato, a decisão. E aí, o que vocês faziam? Não dava para copiar? Aqui dá. É isso que eu digo. É uma barbada. Porque às vezes assim, ó, porque às vezes entra um processo na vida, outro na morte. Ah, e daí? Será que às vezes eu fico perguntando, será que a doutora Dulce já decidiu alguma vez sobre esse assunto? Como é que eu vou saber? Se eu perguntar para ela, nem ela vai lembrar, porque são milhares de processos. Mas tu digitava, tu fazias a minuta. Isso. Mas aqui a gente tem a possibilidade de usar a mesma minuta, que já foi assinada. Aí é que tá, essa é a diferença. Claro, porque daí se tu cria a minuta, tu pode lançar ela em lote para vários processos, mas tu vai ter que criar a minuta. Mas aí ela estava salva no sistema e daí tu tinha que salvar especificamente aquela minuta porque ela tinha interesse e poderia ser usada no futuro. O nosso sistema, nosso banco de dados de minutas, ele salva todas as minutas que foram feitas. Salva todas. Então, mesmo que alguém não tenha tido cuidado de salvar, isso aqui é interessante, porque a gente também tem isso. Eu posso salvar como modelo. Bom, aí tem um modelo. Eu vou lá e uso. Mas, às vezes, é uma coisa que a gente imagina que aquilo não vai se repetir e acaba não salvando como modelo. Aí eu posso pesquisar essa decisão antes. Então, por exemplo, vamos ver se na minha vara alguém já definiu isso. Mas vocês vão ter acesso a uma área de trabalho do GPROC, que na realidade nada mais é que o nosso redator de textos. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Aqui em minutas, tá vendo aqui a área de trabalho? Aqui eu tenho várias formas de pesquisa em que a gente pode pesquisar todas as minutas que foram assinadas em toda a quarta região. A gente pode acessar absolutamente tudo. Tudo que, imagina a facilidade que é isso aqui. Por uma palavra-chave. Por exemplo, eu coloquei aqui ex-combatente. Vamos botar aqui combatente. Vamos botar conteúdo. Vamos ver o que aparece para nós aqui. Claro que a consulta por padrão, ela aparece já preenchida somente a vara em que vocês vão trabalhar. Mas vocês podem mudar isso aí tranquilamente e espionar as outras varas, ver como é que as outras varas elas estão decidindo. Tá?
Bom, combatente. Vamos ver se alguma vez a gente já falou sobre isso. Ó, viu que já apareceram aqui os minutos? Bastante até. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui foi assinado agora, 29 de abril de 2019. Vamos olhar que despacho é esse. Aqui está o despacho. Ó. Anexado ao processo, significa que isso foi assinado. Viram? Isso aqui é um pedido de antecipação de tutela. Notem assim, eu já tenho até o modelinho pronto, porque se isso repetir, eu posso usar até a mesma minuta. Só faço pequenas modificações. Tá? Tudo. Padrão, todo ele está aqui. E como é que a gente faz para lançar isso no processo? Está vendo que ele tem um número aqui, no canto? Esse número, 71000822960, etc. Esse número é o número do documento. Quer dizer que quando eu for lançar no outro, eu só copio isso. Eu copio o número do documento e lanço, e ele abre toda a minuta. E vai repetindo. E se eu quiser lançar isso em lote, eu também posso. Eu não vou fazer, tá? Eu só vou demonstrar, mas não vou terminar. Vamos imaginar que eu queira lançar essa mesma minuta. Em um lote inteiro de processos. Fiz uma seleção dos processos que tratam de ex-combatente e criei um localizador para eles. Eu quero lançar exatamente a mesma minuta para todos esses processos. Já sei qual é a minuta que eu vou usar. Como é que isso acontece? Vamos colocar esse pequenininho que eu tenho aqui. Pendência. Aqui está a lista dos processos por localizador. Se vocês olharem, eu tenho aqui... Onde é que está? A citação, criar minutas em lote. Eu seleciono os processos que eu quero, nesse caso seriam todos. Vou em criar a minuta em lote e viram que abriu aquela tela para juntar o documento. Eu vou colocar que aquilo foi um despacho. E o documento base, eu vou lançar aquele número. E vou comandar. Eu não vou fazer isso porque não vou lançar essa minuta em todos esses processos, isso não tem nada a ver. Perceberam? Mas o sistema dá essas possibilidades que vocês têm de pesquisar. Tá bem? Certo? Bom. Eu acho que está de bom tamanho a gente falar um pouco de processo eletrônico, porque a ideia é falar um pouco mais amanhã, quando a gente for falar sobre rito, etc. Tá? Agora eu vou liberar um pouquinho a cabeça de vocês para explicar como é que é essa nossa estrutura administrativa dentro da Justiça Federal, como é que funciona uma vara. O que vocês vão encontrar nas varas federais em que vocês vão trabalhar. Tá? Então, como eu já disse aqui, nós temos em Porto Alegre 26 varas federais, com lotação prevista, nem todas ocupadas, mas com lotação prevista de um juiz titular, um juiz federal e um juiz substituto. Certo? Já sabemos que não são juízes de direito federais, são só juízes federais, e que o titular e o substituto, diferença jurisdicional entre eles não tem absolutamente nenhuma, a não ser que é o juiz federal, ou seja, o juiz titular, que é o responsável pela administração da vara. Tranquilo? Até aqui? Tá. Bom, além disso, vocês precisam ter em mente que é uma estrutura bastante diferente de quem estagiou na Justiça Estadual. Bastante diferente. Eu diria muito mais fluida. Muito mais fluida. Tá? Eu acho que é bem melhor, por isso que funciona melhor. Primeira questão. Na Justiça Estadual, o escrivão, que é o chefe da secretaria, o diretor de secretaria, ele é concursado para ser escrivão, não é verdade? O que isso significa? Ele trabalhando bem, ou ele trabalhando mal, ele continua sendo o escrivão. A figura do escrivão não existe na Justiça Federal. O que existe na Justiça Federal é o diretor de secretaria, é o meu cargo. Qual é que é a diferença? Qual é que é a diferença? Eu não fiz concurso para ser diretor de secretaria. E eu acho isso uma coisa muito boa. Por quê? Porque daí é o juiz que te escolhe. Tem vários motivos que levam o juiz a escolher um determinado servidor para ser diretor de secretaria, mas eu gosto de presumir que foi pela competência e não pela amizade, tá? Embora às vezes a gente suspeite do contrário. Mas essa é uma diferença bastante interessante. Aquilo que é o escrivão, que vocês conhecem na Justiça Estadual, na Justiça Federal ele é o diretor de secretaria.
E o diretor de secretaria é um cargo privativo de bacharel em Direito. Por que eu falo um cargo privativo de bacharel em Direito? Porque na estrutura de cargos e salários da Justiça Federal, vocês vão encontrar também uma terminologia bem diferente lá da Justiça Estadual. Porque lá acho que vocês têm oficial escrevente, tem essas, enfim, que eu acho uma nomenclatura bastante anacrônica. Na Justiça Federal, vocês vão encontrar técnicos judiciários e analistas judiciários. Essa é a diferença. Bom, só que o cargo de diretor de secretaria não é privativo de um analista, olha o que eu estou dizendo. Ele é privativo de um bacharel em Direito. Significa que um técnico pode ser diretor de secretaria. Eu sou técnico judiciário. Por que eu sou diretor de secretaria e chefio analistas? Porque o meu cargo como diretor, ele é privativo de bacharel, não de um analista. E bacharel em Direito eu sou. Isso já é uma diferença enorme. O que faz com que a gente tenha um desempenho, porque a gente quer trabalhar bem, porque se a gente não trabalhar bem, o juiz vai olhar e vai dizer, eu vou te dispensar da função, eu vou nomear outra então. Entenderam? Então essa é uma outra diferença. Isso também vai fazer com que vocês encontrem uma característica que não existe hierarquia entre técnicos e analistas. Não tem. Vocês vão encontrar algumas unidades que o supervisor ele é técnico e, às vezes, o auxiliar ele é analista. Resumindo, na Justiça Federal, até hoje a gente discute se vale realmente a pena ter a distinção entre o técnico e o analista. Por quê? Porque se tu não entra bacharel em Direito, foi o meu caso, se tu não entra bacharel em Direito na Justiça, tu vai fazer. É muito raro quem não faz. Muito raro quem não faz. Por quê? Porque as possibilidades de ascensão profissional estão reservadas aos bacharéis e não necessariamente aos analistas. Dentro de uma secretaria, de uma vara federal, vocês vão encontrar ali no âmbito dos servidores 3 funções que são privativas de bacharel em Direito. Só 3. Não vou nem falar do juiz, porque isso é óbvio. Mas tem 3 funções que só um bacharel em Direito pode exercer dentro de uma secretaria. É o diretor e os oficiais de gabinete. Um por juiz. E aí também tem uma outra diferença bem grande com quem já trabalhou na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, como é que chama lá? É assessor, né? Assessor de juiz? Oi? Só assessor, né? O assessor na Justiça Estadual, ele é um CC, já reparou nisso? É um cargo em comissão, ele não é uma função de confiança. E aí vamos falar de um ponto que vai ser importante com quem vai trabalhar com direito administrativo. Você sabe a diferença entre a função de confiança e o cargo em comissão? Grosso modo é o seguinte. Para que a gente precisa de concurso público na administração pública? Vocês já pararam para ver bem o artigo 37 da Constituição? Oi? A gente tem obrigatoriedade de concurso público para cargo e emprego. Isso. Cargo e emprego. Cargo e emprego. Mas se vocês olharem o artigo 37 da Constituição, não lembro o inciso, mas ele vai dizer, acho que é o inciso 5. Ele vai dizer lá o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, fala cargo, emprego e função. E logo adiante ele vai falar que os cargos e empregos eles são acessíveis por meio de concurso público, os cargos de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo. Pergunto, se eu tenho cargo, emprego e função, tem concurso público para exercer função? Não tem. Para exercer função. Mas aí eu pergunto, o que é uma função? O que é a função? Cargo público fica fácil, a gente já falou assim, cargo público, estou resumindo bastante, tá? Para vocês compreenderem. Mas o cargo público é aquela pessoa que trabalha na pessoa jurídica de direito público. Lá tem cargo público. Lá é cargo. Lá é cargo público. O empregado público, que também presta concurso, ele está onde? Está nas pessoas jurídicas de direito privado. E a função? Aí a gente chega à conclusão, um pouquinho mais adiante, que nós temos 2 tipos de função pública. 2 tipos de função pública. 2 tipos de função. A função de confiança. E aquela função no inciso 19 do artigo 37, que é para excepcional interesse público por tempo determinado. Que é o que a gente costuma chamar dos contratos temporários, funções temporárias. Aquilo é função pública. Tá.
Por que não tem concurso público para o exercício de função de confiança? Porque lá o inciso 5 diz que só pode exercer função de confiança, que o exercício de função de confiança somente pode ser exercido por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Eu não posso chamar alguém de fora, o extraneus, que a gente chama, para exercer uma função de confiança. Porque se existe uma FC, uma função de confiança, ela só pode ser exercida por quem já prestou concurso público. É por isso que não tem, porque o cara já fez, para ocupar o cargo de provimento efetivo. Perceberam? Isso é a função de confiança. Então, notem, na Justiça Federal, o oficial de gabinete, que é o que se chama de assessor, ele é uma função de confiança. Significa que só pode exercer quem já é um servidor. Então, quem for trabalhar num gabinete vai estar trabalhando com servidores concursados. Perceberam a diferença? Lá na Justiça Estadual, não é uma função de confiança, lá é um cargo em comissão. E aí vem a diferença. O que é o cargo em comissão? Qual é a diferença do cargo em comissão da função de confiança? O que isso tem em comum, o que isso tem diferente? Em comum é que não tem concurso para nenhum deles. A diferença é que a função de confiança só pode ser exercida por quem já é servidor. E o cargo em comissão, eu posso chamar alguém de fora dentro de determinados limites. Eu não posso preencher todos os cargos em comissão com quem é de fora da administração pública. Eu tenho um percentual mínimo que tem que ser preenchido por quem já é servidor. Eu, como diretor, e todos os diretores com quem vocês vão trabalhar, eles ocupam cargos de confiança. É todo mundo CC. Só que na Justiça Federal, nós temos uma tradição já há muitos anos que a gente não chama ninguém de fora para exercer. Então, no momento, eu, como diretor, eu ocupo um cargo em comissão, mas eu sou também servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Perceberam essa diferença? Tá? Bom, então, para quem vai trabalhar em gabinete, já sabe de duas coisas, que vai estar trabalhando com um servidor que ocupa uma função de confiança e que essa função de confiança ela é privativa de um bacharel em Direito. E vocês vão ver que existe uma certa maleabilidade na organização administrativa. Isso dá muita liberdade para a gente para administrar. Posso tirar daqui, posso colocar lá, mudar de função, esse tipo de coisa. Só para não deixar pela metade essa informação, eu disse que são dois tipos de função pública. A segunda espécie de função pública é aquela função por excepcional interesse público por tempo determinado. Essa também não tem concurso, mas às vezes tem uma coisa muito parecida que vocês já devem ter visto. Concurso não tem, mas tem geralmente algo que a gente chama processo seletivo. Nunca ouviram falar? Vai ter processo seletivo simplificado para a seleção de determinado tipo de trabalhador. Pode ter certeza que isso é uma função pública temporária, por excepcional interesse público por tempo determinado, porque não há concurso. Só é diferente, é processo seletivo. E, às vezes, processo seletivo não tem nem prova. Prova escrita, às vezes, não tem. Vou dar um exemplo para vocês. Assim, todo início do verão começa aquela seleção para a Operação Golfinho, né? Salva-vidas. Já viram concurso público para salva-vidas? Não tem, mas tem um processo seletivo. É uma prova física, o cara tem que nadar, enfim, tem que ter condições de prestar o atendimento. É um processo seletivo, físico. Por que é processo seletivo? Porque ele não ocupa cargo. Por que ele não ocupa cargo? Porque é uma função temporária. Quanto tempo ele vai ficar trabalhando na Operação Golfinho no verão? Vai ficar alguns meses. Esse é o exemplo clássico de processo seletivo. Tá? Então, aqui na Justiça Federal, a gente tem essa diferença. Não há subordinação hierárquica entre técnicos e analistas, não existe. Não existe. Além de não existir essa diferença hierárquica entre técnicos e analistas, o diretor de secretaria é um CC privativo, cargo privativo, bacharel em Direito, que eu tenha conhecimento, todos aqui em Porto Alegre são servidores da Justiça, todos. Não tenho conhecimento que ninguém seja de fora da administração. Tá? E as demais funções de confiança podem ser exercidas, evidentemente, por servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo. Tá? Tranquilo? Pessoal, acho que por hoje foi bastante informação, né? Acho que foi bastante. E eu abro para perguntas, pode fazer perguntas. Se a gente não tiver, eu já dispenso vocês para retornarem amanhã aqui às 2 horas, porque amanhã vai ser um pouquinho mais longo. Vão ter 2 palestras, depois a questão do juizado. Alguém tem alguma pergunta?